Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, iniciaremos o nosso 49º dia da leitura, dando continuidade ao livro de Levítico, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 27. Livro de Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 30. Salmos, capítulo 37, versículos 1 ao 11. E Provérbios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Amados, antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção no estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pelo teu sustento, pelas tuas graças derramadas sobre a nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos pecadores e totalmente dependentes da tua misericórdia. Pai, te pedimos que nessa leitura o Espírito Santo de Deus nos dê a direção, o discernimento, para que essa leitura seja uma ferramenta de aproximação da nossa vida à tua vontade, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra, de acordo com o que o Senhor deseja nos mostrar. Que essa leitura seja uma ferramenta de aproximação da nossa vida com a tua comunhão. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 27. O Senhor falou a Moisés dizendo: Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo que este lhe deu em depósito, como penhor, ou se roubar, ou se tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado, para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado.
Esta é a lei a respeito da ordem de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem assada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido, em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada. Não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito das ofertas pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais, oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá que lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer desta carne, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa forma, desta oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas também, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa.
Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta do pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda a oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar à frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. E se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento amassados com azeite, pãezinhos sem fermento bem finos e untados com azeite e bolo feitos da melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças, e de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer da carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura com impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo é a do animal que é dilacerado por feras. Podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações. Quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. Livro de Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 30. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiró e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele.
Também os espíritos imundos, quando o ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviarem a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e, só então, saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Livro de Salmos, capítulo 37, versículos 1 ao 11. Salmo de Davi. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria, na abundância de paz. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículos 3 e 4. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez do ímpio. Quem trabalha com as mãos ociosas fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece.
Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Amanhã seguiremos ao 50º dia da nossa leitura nos livros de Levítico, Marcos, Salmos e Provérbios. Se você perdeu algum capítulo, vai lá na playlist aqui no canal e lá terão todos os episódios por ordem cronológica. Nós nos vemos amanhã na próxima leitura. Um beijo e que Deus os abençoe.